Você sabe o que é a graça? Você sabia que se você não entender a graça, provavelmente você também não entende salvação? Fica comigo, nós vamos falar sobre isso. Fala, meu jovem, pastor Jamerson passando por aqui para deixar mais uma palavra ao seu coração e hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus, ok? Talvez você já ouviu falar, quer dizer, provavelmente você já ouviu falar sobre a graça de Deus, mas talvez não tenha um entendimento do que é a graça. E se você não entendeu o que é graça de Deus, você provavelmente também não entendeu salvação, tá bom? Então vamos ler o texto que está em Efésios, capítulo 2, ok? Eu quero ler a partir do versículo 4. Nós vamos ler do 4, nós vamos falar um pouquinho sobre os versículos a seguinte. Vamos lá. No entanto, Deus é rico em misericórdia, grava essa palavra, misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Dê-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 diz assim: Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9, diz assim: Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ok? Então, Paulo vai dizer, tem duas palavras-chave aqui. Ele começa o texto aqui no versículo que eu li primeiro, aqui, versículo 4, que diz assim: misericórdia. No entanto, Deus é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é, nós merecíamos estar mortos, nós merecíamos a ira de Deus, mas não recebemos a ira de Deus. Isso é misericórdia. Ou seja, você merece algo, eu mereço algo e eu não recebo. Isso é misericórdia. Ok? Beleza? Agora, graça. O que é graça? Graça basicamente é, eu não merecia ser salvo, eu não merecia o amor de Deus, mas Ele nos deu o amor. Então isso é graça. Isso é graça. Ok? Por que a gente precisa entender isso? Porque em Efésios, aqui nesse texto que a gente leu, no versículo 8, diz assim, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que é isso? É crer em Jesus. Se você crê que Jesus é o único suficiente salvador da sua vida, você é salvo. É pela fé. Não por obras para que ninguém se glorie. Você não vai ser salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você fez alguma coisa para Deus. Você é bonzinho, você é legal. A Bíblia diz assim que todos pecaram. Todos. Que não há um justo sequer. Ou seja, todos nós merecíamos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia de Deus, nós não recebemos esse salário de morte. E pela graça nós somos salvos. Então a gente precisa entender, salvação é o seguinte, você não é salvo pelo que você faz. Então não adianta você querer ganhar Deus, ganhar com Deus, fazendo coisas para Ele. Simplesmente você precisa crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse acesso à salvação. Então não é pelo que você faz, não é pelo que você quanto tempo você ora, por quanto você lê a Bíblia, não, você é salvo pela graça, não por obras. Ninguém é mais salvo do que o outro porque faz alguma coisa. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, às vezes eu conheço algumas pessoas que falam assim, você precisa vir para Jesus. Não, mas eu preciso melhorar, eu preciso me consertar. Não, querido, Deus não está preocupado no início com o que você está fazendo de onde você vem. Ele quer que você creia nele. E aí eu vou falar para você, mas então eu posso, tem pessoas que falam assim, então eu posso viver a vida que eu quero. Eu confesso Jesus e já era, viva como eu quiser. Não é isso que a Bíblia diz. Olha só no versículo 10, do capítulo 2, diz assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, a quais Deus preparou no passado para nós a praticarmos hoje. Então vamos lá, você não é salvo pelo que você faz, mas por ser salvo, você pratica boas obras. Você não é salvo porque você é bom, mas por ser salvo, você começa a ter atitudes de bondade. Então assim, não é o que você faz, mas depois que você encontra Jesus, você é transformado para fazer as boas obras. Então a graça, você precisa entender isso, é muito importante, porque tem muita gente que carrega o peso da salvação.
Não, se eu fizer isso aqui, eu não vou ser salvo. Irmão, se você não entendeu a Cristo, você vai carregar o peso da salvação. É até engraçado falar isso, né? O peso da salvação. Você vai achar que você é meritocracia. Não é meritocracia, é graça. Não é sobre você, é sobre Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque Deus morreu por causa de mim. Não, não morreu por causa de você, morreu por causa dos seus pecados. Porque se ele morresse por causa de mim, eu sou o centro. E na verdade, ele é o centro. Ele deu a vida para que eu e você pudéssemos ter acesso à graça, ser salvo. Não porque a gente é bom, porque a gente é pecador. É claro que a graça também não é só uma questão de ser salvo. A graça também nos fortalece. Olha o que está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo... vamos ler a partir do versículo 7. 12, 7, diz assim. Para impedir que eu me tornasse arrogante, Paulo falando, tá? Por causa da grandeza dessa revelação, foi-me colocado um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que Paulo está falando aqui? Ele tinha uma dificuldade, e ele orou a Deus, e Deus falou assim, olha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça de Deus é o que nos basta para ser salvo, para se manter firme. A gente é fortalecido na graça. Então, Paulo está ensinando aqui, tanto em Efésios, que nós não somos salvos pelo que nós podemos fazer por Deus, mas sim pelo que Ele já fez por nós. Mas ele também está ensinando que nós podemos recorrer a essa graça para se manter firme. E essa graça nos aperfeiçoa na nossa dificuldade. Deus nos fortalece na graça dele. Então a graça não é um negócio assim, ó, vou pecar a minha vida inteira e aí Deus me perdoa. Não é isso que acontece. A graça é, eu era pecador, eu não merecia, mas eu fui salvo. E por causa disso, eu me mantenho em santidade. E no meio da minha dificuldade, a graça me fortalece para continuar com Cristo Jesus. Bom? Se você entender a graça, você consegue viver uma vida mais leve no cristianismo. Muitas vezes é colocado um peso, um jugo sobre nós. Mas, querido, você precisa, se você entender, receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, declarar que Ele é seu Senhor, você é salvo pela graça. E aí essa graça transforma. Esse entendimento nos transforma. Esse entendimento faz com que a gente pratique as boas obras. Não para alcançar a salvação, mas porque fomos salvos. A graça, ela é maravilhosa. Não vou esgotar aqui, até porque não dá tempo. Mas, entenda, pela graça nós somos salvos. É Deus que te salva, não é suas atitudes, suas obras. A Bíblia diz assim em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu primogênito, unigênito na verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Cristo Jesus, entregar a sua vida a Ele, entender que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida, você vai ser salvo pela graça. Não é porque você é bom, porque todos nós somos pecadores, mas porque Ele é bom. E aí, através da graça, através do encontro com Cristo, a sua vida, as suas atitudes vão ser transformadas. E você vai entender, e você entende como é poderosa a graça. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Senhor possa derramar mais da graça sobre a sua vida. Amém?